sejam bem-vindos a mais um episódio do CETRAN no ar. Eu sou Giliane Mendonça, diretora executiva do CETRAN, e hoje nós estamos aqui com a convidada super especial, Vera Seulin, consultora de desenvolvimento de pessoas, palestrante e treinadora de líderes. Verinha, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e seja bem-vinda ao CETRAN no ar. Foi um prazer, é uma honra estar aqui com vocês, Gili. Eu agradeço muito a oportunidade da gente poder trocar um pouco de ideia a respeito de um assunto tão importante, que são as pessoas. Isso mesmo. Verinha, fala um pouquinho pra gente, assim, sobre essa questão do desenvolvimento humano, né, das pessoas nas empresas. E como a gente aqui do CETRAN, do setor de transportes, né, então mais focado nesse setor, né, o setor de transportes de carga. O desenvolvimento humano nas empresas, ele tem cada vez mais recebendo maior atenção. Até um tempo atrás, quando se falava de pessoas, se via muito mais só a parte legal, a parte de legislação, e pouco se via a respeito do quão rica e quão importante elas são. E cada vez mais a gente percebe, tanto no ramo de transporte quanto nos outros, o investimento maior e um olhar mais generoso sobre as pessoas e sobre o resultado que elas podem trazer. Então, investir em pessoas é investir no teu resultado, é investir naquilo que tu tem de mais importante, que é o que vai te fazer ser diferente no meio dos outros. Verinha, e dentro dessa questão do desenvolvimento de pessoas, assim, a gente vê a preocupação hoje em dia das empresas na capacitação mesmo dessas pessoas, né? Como você é uma especialista nessa área de desenvolvimento de líderes, né? Como tu tem visto, assim, o mercado, né? As empresas estão investindo em formação, em capacitação? Eu vejo que cada vez mais elas estão percebendo que precisam. Hoje eu acho que tu não tem como fugir da preparação. Muitas vezes as pessoas falam, mas se eu for preparar o meu líder e depois de me ter investido, ele vai embora. Já pensou quanto é pior tu não investir, ele não se desenvolver e ele ficar? Com certeza. Quando a gente fala em resultado, a gente precisa que as pessoas que estejam ali, elas somem. Elas consigam somar para o resultado que tu precisa. E uma pessoa despreparada, desqualificada, que não sabe lidar com tipos de perfis diferentes, como é que ela vai conduzir o teu negócio? Sim. Como é que ela vai te representar? E muitas vezes até você mesmo como proprietário se preparar, porque hoje a gente tem várias gerações diferentes que trabalham dentro de uma organização. Muito se fala em gestão de pessoas por resultado, né? E eu sempre falo, quando tu pensa em gestão de pessoas por resultado, tu tens que pensar na pessoa certa, no lugar certo. E como é que tu vai saber qual que é o lugar certo, se você não preparou, se você não treinou, se você não entende desse capital tão importante? Às vezes tu pode ter um profissional excelente alocado no lugar errado, fazendo uma função que não traz satisfação para ele e daqui a pouco realmente tu perde. Sim, é aquela coisa, né, a via de mão dupla, né, ou tu capacita, né, e também a gente percebe que os profissionais também têm que estar disponíveis, né, para ser capacitado também, porque às vezes tem um profissional que está dentro da tua empresa e ele não quer se capacitar, ele não está afim, né? Então, as empresas também têm que observar isso e o colaborador também tem que se colocar à disposição. Não, eu tenho interesse de aprender, né, essa função. Eu tiro aqui um exemplo que a gente tem muito claro aqui no CETRAN, que nós, quando contratamos a pessoa que entrou por último agora no setor comercial, ela veio para fazer parte do time comercial. E ela começou a dar apontamentos, assim, de que ela ia muito para o setor de marketing e tinha muito esse dedo nas redes sociais. E a gente aproveitou esse momento, porque a gente viu que essa pessoa, ela podia ter um bom desenvolvimento nessa área também. E era uma área que o CETRAN não tinha, que era a parte de marketing e tal, e a gente conseguiu, então, fazer com que essa pessoa estivesse nesses dois papéis, para que ela foi contratada, e aquele que ela se colocou ali, se desapontou, né, e como que é isso nas empresas, assim, tu percebe muito as pessoas se colocando à disposição, ou não, assim, elas são meio que obrigadas a ser capacitadas, a se desenvolverem? Eu vejo que tu precisa de uma sensibilização muito grande. Um dos gaps que a gente tem hoje em questão de equipes é proatividade. Eu sempre falo assim, pelo conhecimento que eu tenho, que uma das competências que mais te promove hoje é a proatividade. Então, você entrar para um ambiente, você entrar
para uma companhia, para um time, e você querer fazer parte daquilo. De não ter essa questão de que eu não sou pago para isso. Porque quando eu começo a selecionar muito o que eu quero fazer, eu acabo, às vezes, abrindo mão dessas oportunidades de demonstrar talento, de aprender coisas diferentes e de ver, da empresa ver que eu posso ir muito além do que aquilo. Então, a proatividade, o interesse por outras áreas, não que você vá fazer o serviço dos outros, não é isso. Até porque eu acredito que cada um tem o seu espaço. Mas é você demonstrar interesse, você se disponibilizar, você não perder a oportunidade de ser preparado. Poxa, a empresa está oferecendo uma capacitação numa determinada área. Poxa, vai lá, vê. Vai que é isso que tu gosta. Sim. Às vezes a pessoa está ali meio murchinho, meio tentando se encontrar, que é tão comum hoje a gente vê tantas pessoas que não se encontraram ainda profissionalmente. Vai ali, às vezes ali está a oportunidade. Às vezes é o medo da mudança, né? E a mudança O medo da mudança. Faz muita diferença, né? O medo da mudança paralisa. Eu costumo dizer, se até a árvore muda, como é que tu não muda, né? Porque todo mundo muda. Então, assim, poxa, essa questão que muitas literaturas falam de sair da zona de conforto, eu acho muito legal, que eu acho que tu pode expandir a tua zona de conforto. Então, a partir do momento que tu vai para outro lugar, tu começa a descobrir, tu começa a se encantar e ali já vira o teu conforto de novo. Então, se permita expandir, não tenha medo de mudar. O nosso cérebro tem neuroplasticidade, então a gente está pronto para mudança. É mais uma questão de atitude, de querer agir. Sim. Quando tu mencionou ali, eu achei bem legal, que os empresários também devem procurar essa capacitação, né? Nós tivemos uma conversa outro dia com um empresário e ele comentou isso, que o pai dele, quando inseriu os filhos na empresa, ele fez os filhos partirem em todos os setores. Então, conhece parte de logística, conhece financeiro, conhece recepção, conhece toda a estrutura da empresa. Então, provavelmente o pai fez isso porque ele não teve essa oportunidade, né? Ele que criou a empresa. Então, ele queria que os filhos aprendessem todas as áreas para ter conhecimento de causa dos setores. Então, quão importante é o empresário também estar se capacitando, tanto na parte operacional, né? Para ele também poder cobrar do funcionário, né? Às vezes ele quer cobrar uma coisa do funcionário que ele não tem conhecimento. Então, o quão importante é essa capacitação, né? Sim, tu não precisa saber executar a atividade, Sim. mas tu precisa ter o olhar estratégico sobre todas as áreas. Como é que eu vou ter um olhar estratégico sobre uma área que eu não conheço? Então, você se aproximar, você entender o que funciona, o objetivo daquele setor. Todo setor ele tem que ter um objetivo. O que ele te entrega? O que tu espera dali? E é em cima disso que você vai poder fazer a tua gestão. Então, quando a gente fala de uma gestão estratégica, vem, além da pessoa certa no lugar certo, vem o conhecimento das áreas e as entregas que cada uma precisa. Isso tudo direcionado aonde a gente quer chegar. Então, onde você quer chegar, que história você quer que cada profissional teu conte ao final de um período, isso vai te levar a uma gestão estratégica de pessoas. Então, você conhecer, com certeza vai fazer toda a diferença, porque quando alguém te falar, não vai parecer para ti algo... Tá, mas o que é isso? Tu começa a pedir tantas vezes, tanta explicação que tu prefere... E como adulto, às vezes tem um pouquinho de dificuldade de dizer que não entende, às vezes tu acaba concordando com coisas que tu poderia, pelo menos, questionar. Para saber do que se trata. Né? Exatamente. E eu acho, assim, que eu tenho percebido muito, cada vez mais a gente tem que aprender a fazer boas perguntas, né? E um excelente administrador, um gestor, ele sabe fazer boas perguntas para a equipe. Por quê? Porque ele entende o que cada um entrega. Sim, tem que ter essa visão, né? Exatamente. Ô, Verinha, e tu, né, com essa tua longa experiência aí no setor de gestão de pessoas, né, até convivendo com as transportadoras também, o que tu acha, assim, que é um maior desafio para os RHs das transportadoras de cargas? Principalmente encontrar a mão de obra qualificada dentro dos padrões que se precisa, preparar eles e fazer eles quererem ficar. Então, a mão de obra da transportadora tem que ser cada vez, o RH né, que contrata essa mão de obra tem que ser cada vez mais estratégico. O que você está fazendo para não ser só mais um? Então,
A gente precisa evoluir dentro dos procedimentos de RH, então você precisa ter ações voltadas para motoristas, ter metas voltadas a motoristas, a mesma coisa como você faz com toda a equipe administrativa e gestão, você precisa também ter para esse pessoal que está lá na ponta. Sim, porque são dois públicos bem distintos, né, Verinha? São. Tem o pessoal ali que tá contigo no dia a dia, tu vê, né, tu tá ali, e tem aquele motorista que ele fica lá 30, 40, 50 dias fora, que tu não tem o contato tete a tete com ele, tu tem via celular, via WhatsApp, e querendo ou não, esse profissional, motorista, né, falando nele, além de estar com falta, né, dele no mercado, ele precisa ser bem assistido, porque ele fica longe da família, ele fica longe dos colegas de trabalho, então ele, né, praticamente ele vive sozinho, vamos dizer assim, né? Então, esse profissional, ele precisa ter essa estratégia realmente, como tu falou, né? Essa habilidade de poder atender esse público também, né? Exatamente, e engajar ele. Quando ele está ali, eu acho que tem que ter ações de engajamento para que a gente consiga realmente ter muito forte a cultura da empresa e passar isso. Porque quando a pessoa entende a cultura da empresa, ela se sente acolhida, ela se sente assistida, por que eu vou trocar? Se eu me identifico. Então, como que esse profissional de gestão de pessoas, com pensamento estratégico, com pensamento em resultado, que ações eu preciso para que esse público, mesmo não estando no dia a dia ali, sinta essa cultura? E viva essa cultura. Sim. Sabe? Vai ser muito também ouvindo, né? Ouvindo, com certeza. Eu acho que a principal habilidade que daí eu falo qualquer liderança, qualquer gestão, é ter uns ouvidos bons. A escuta ativa, ela é vital. Às vezes eu estou ali quebrando a cabeça para pensar numa solução, por quê? Porque eu não fui lá na ponta e perguntei para quem está vivenciando. Então, escute muito. A gente tem conversado muito aqui na equipe do CETRAN esse ano, assim, de que o óbvio precisa ser dito. Né? Sim, a história do ovo. Né? Sempre o óbvio precisa ser dito, porque o que é óbvio para mim não é para ti, o que é para ti não é para mim, e assim, né, vice-versa. E principalmente quando, como a gente conversou, né, o motorista ele não tá ali no dia a dia, a pessoa não tá vendo ele, né? Então precisa realmente ouvir muito mais do que os outros colaboradores, né? Exatamente. A gente sempre pensa o que forma o óbvio? O que forma o óbvio é uma sucessão de coisas que já te aconteceram e te torna aquilo ali óbvio. Então, as experiências nossas são diferentes. Então, por isso, trocar, conversar, dizer, salientar, fazer um bom processo de entrada, né? Eu acho que o processo de onboarding, quando essa pessoa vem para fazer parte da tua equipe, tu fazer um processo inicial muito detalhado. Mas daí vai demorar. Será que vai te levar mais tempo você deixar alguém sair da tua empresa sem ter entendido a tua cultura? Ou será que vai ser mais barato para você no longo do tempo que essa pessoa tenha entendido a tua cultura? De pensar muito nisso. Exatamente. Né? O que vai fazer ele ficar? Se ele entendeu a cultura e ele percebe que ali é o que ele precisa, ele vai ficar. Sim. Agora, se ele não entender, qualquer ruído que possa acontecer, junto com o estresse que já tem, né, da profissão, imagina se ele não vai, às vezes, romper um laço. Então, a gente precisa cuidar para que a gente consiga garantir qualidade naquilo que a gente faz. Certo. Verinha, e agora a gente está finalizando esse ano, né? Chegando 2024 ao fim, iniciando um ano novo aí. O que tu teria de dica para dar aí para o setor de RH, né? De recursos humanos, um gap, uma ideia para o novo ano, de capacitação ou de inovação? Se prepare muito na parte legal, tu precisa entender de legislação, né? Porque a legislação, ela muda, ela se altera, então a gente precisa se entender disso. Se treine muito para você ser um profissional de excelência, porque como é que eu vou cobrar a excelência de alguém se eu não sou? Não sou. Então, treine muito, e o mais legal disso é que tu vai treinar e tu vai perceber que isso não tem fim. Quanto mais tu treina, mais tu percebe que tu pode treinar. Daí eu acho muito interessante quando tu escuta assim, mas eu já faço isso há tanto tempo, que bom, então mais um motivo para te treinar. Então treine muito, proporcione momentos de interação entre a tua equipe
Então, faça palestras, faça happy hours, faça algumas coisas que promovam troca de conhecimento, não happy hour sem conhecimento, mas com conhecimento junto, eu acho que agrega bastante. Eu acho que é um bom método. Seja criativa. Eu acho que não existe mais gestão de pessoas sem criatividade. Sem criatividade, então, assim, seja criativa, seja interativa, veja o que é tendência, principalmente para essa mescla de gerações. Sim. Então, a gente não pode só atender um lado. Não adianta dizer, mas eu não gosto disso, então encontre quem gosta. Quem gosta. Né? Tipo, eu não gosto de fazer, eu não gosto de estar presente na mídia, mas quem gosta? Quem pode te representar? Mas qual que é a imagem que tu quer construir? Então, isso eu acho muito importante. Então, seria o principal. E prepare muito a tua liderança. Na parte técnica, na parte comportamental e nas habilidades emocionais. Ótimo. Ô, Verinha, quando tu trouxe ali a questão da capacitação na legislação, eu acho interessante, até porque aqui no CETRAN a gente tem um núcleo de RH, queria até te convidar a fazer parte, né, vir participar conosco das reuniões, e o grupo ele foi criado na pandemia justamente para isso, assim, porque o setor de transportes é um setor com muita rotatividade na legislação. Então, assim, começou a jornada de motorista, vamos dizer assim, ela começou e ela já mudou mais de 15 vezes vários nuances da própria legislação, né? E o RH, ele tem que estar muito alinhado com isso, porque ele trata como motorista, então ele tem que saber o que ele pode, o que ele não pode, né? Então, a ideia desse núcleo de RH aqui do CETRAN é isso, assim, a gente tem essas reuniões mensais, né, para essa troca, não só de legislação, como, né, tu mencionou, questão de treinamento, capacitação, porque a gente vê que não é só os demais colaboradores que precisam de treinamento, né, o próprio RH precisa estar constantemente se atualizando, né, não só na legislação, mas nos outros aspectos também, e esse núcleo ele foi criado para isso, assim, para a gente ter essa troca, né, tanto de capacitação, quanto das mudanças das legislações, para ter esse recebimento, essa troca de informação. Então, legal tu ter falado pra gente, né, tocado nesse assunto, e eu queria aproveitar para agradecer, então, a sua participação aqui conosco, obrigado por ter aceitado o convite, volte sempre que quiser, né, fica o convite também aí para participar conosco do nosso núcleo de RH. Olha, para mim é uma satisfação muito grande ter tido essa oportunidade da gente poder conversar um pouco sobre esse tema tão importante. Então, gratidão ao CETRAN, gratidão a você, Gili, que está à frente desses projetos. E com certeza, pessoal, não dá para ficar fora do núcleo de RH, porque a gente precisa conversar, precisa aprender e precisa se preparar para todo esse desafio que a gente tem por aí. É isso mesmo. Então, quem quiser participar do núcleo de RH do CETRAN, pode entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp, através das nossas redes sociais e venha fazer parte do nosso núcleo.